Como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal, para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão, Namastê. Queridos filhos e filhas do planeta Terra, sou Sananda. Meu coração se enche de luz, de muita luz, cada vez que possa estar aqui podendo falar para cada um de vocês. Neste momento, seu mundo lhes parece um pouco diferente, lhes parece pior. O que temos dito já aqui há algum tempo? Que as forças escuras se concentraram na superfície do planeta, atuando nas mentes, nos corações. Mentes iluminadas, mentes bondosas, mentes gratas. Observem, não estou dizendo coração, estou dizendo mente. Estas estão, eu não diria 100% a salvo, mas estão protegidas desta onda que está aí. Às vezes sucumbem, mas sempre se levantam. E eu diria que essas mentes ainda não despertaram, apenas não vibram o mal. Internamente, vibram sentimentos de altíssima vibração. Eu poderia dizer que são almas terrenas, mas que são almas mais evoluídas que a grande maioria. São almas prontas para darem um salto, e com certeza darão. Falta apenas um passo, um degrau daquela escada, para que tudo se ilumine nas mentes delas. As almas que já são iluminadas, de corações iluminados, estas, se mantendo dentro dos preceitos da luz, nada sentem em relação ao que está à volta, a toda esta energia que está sendo lançada. É como se vivessem dentro de um casulo, e este casulo não permite que as energias contrárias penetrem. A menos naqueles momentos onde a mente domina e quebra esta barreira. Mas logo se dão conta e a barreira volta a ser formada. Agora vamos falar da grande maioria. A maioria da humanidade. Esta não tem coração puro, não tem mente iluminada a todo tempo. Muitas vezes tem lapsos, momentos em que deixa a luz entrar e agir, e muitas vezes se espantam com isso. Nossa, estou fazendo coisas que nunca fiz, que estranho. Mas logo voltam a deixar a mente dominar, e aquele breve momento em que formaram um casulo frágil se vai e o casulo some. Então toda esta maioria está imersa nesta onda de luz negra que assola o planeta. Eu diria para vocês que aqueles que ainda estão no planeta estão tendo muito trabalho para emanar tanta energia negativa. E hoje a alimentação deles está bem escassa. Eles já não estão conseguindo fazer o que sempre fizeram. Então, como é que eles se mantêm? Cooptando aqueles que vibram na mesma faixa. De que esses seres escuros precisam? Eu diria que é a mesma substância que os seus vampiros na sua ficção gostam de se alimentar. E onde eles conseguem isso? Com a violência, com as mortes. Mas mortes, quanto mais violentas, melhores. Então, aquele corpo que ali jaz, envolto na substância vermelha que sai de dentro dos seus corpos, ali eles se alimentam. E são muitos. E se alimentam freneticamente para poderem se manter vivos. São vampiros? Se vocês quiserem assim entender, pode ser. Mas não é como foi dito na sua ficção. Então é necessária uma violência desregrada e desmedida, para que eles continuem sobrevivendo. E como atiçar essa violência? Usando as mentes fracas,
aquelas mentes revoltadas com tudo e com todos, que vibram somente coisas ruins. Estas mentes são facilmente envolvidas por eles e se tornam suas marionetes, porque eles colocam tantos chips, tantas coisas em seus cérebros, que elas passam a ser apenas máquinas atendendo a eles. Ah, mas a luz está chegando e já destruiu todos os chips. Sim, isto é verdadeiro, só que nunca dissemos que eles acabaram. Nunca dissemos que não haveriam mais. A luz destrói os chips daqueles que emanam bons sentimentos, boas ideias, que se entregam à luz, porque estes permitem que a luz penetre em seus corpos. Agora, aqueles que se protegem num grande casulo negro, a luz não entra. Então, estes mecanismos não são destruídos. Pelo contrário, são colocados mais e mais para que se tornem totalmente manipuláveis por esta onda de seres escuros. Com isso, não estou querendo fazer vocês acharem que o seu mundo virou de cabeça para baixo. A mensagem aqui é outra. A mensagem é: elevem suas vibrações, elevem seus pensamentos, se deixem encher de luz. Porque isto acontecendo, aquele casulo de luz é formado e nada o atingirá. Nada chegará até você. E se todos, esta grande maioria, fizesse isso, esta onda que está aí pereceria, porque eles seriam tão poucos que seriam engolidos pela luz, não que chega, mas pela luz de vocês mesmos. Então eu diria, por que em determinados lugares se tornam tão violentos? Pelo medo emanado. Todos ali vivem sob o cabresto do medo e suas vibrações lá embaixo. Então são todos manipulados para sentirem cada vez mais medo. E eles fazem tudo para que o medo só aumente. Agora, se todos se levantassem, se todos se rebelassem, não, eu sou luz, eu sou uma centelha divina, eu sou amor. Se todos se levantassem e dissessem isso, acabou. Eles não teriam mais força para nada, porque não teriam mais a quem manipular. Os poucos que restariam não dariam conta de tanta energia positiva à volta e sairiam correndo, porque esta energia não lhes faz bem. Então, o que falta à humanidade? Encher o peito de luz, encher o coração de luz, de amor, de amizade, de solidariedade, não de medo. Quanto mais vocês sentem medo, mais vocês os alimentam, porque quem sente medo é manipulado por eles. O medo derruba o seu casulo de luz, e quem sente medo não tem este casulo. Eles manipulam, eles agem por esta pessoa. Muitos aqui estão entendendo o que eu estou falando e estão vendo pessoas à sua volta exatamente desta forma. E eu lhes digo, estão manipuladas. Pode ser que não 100%, pode ser que não integralmente, mas elas são manipuladas, inclusive, para lhes atacar, porque sabe que existe ali um casulo poderoso de luz. E assim, elas se enchem de medo cada vez mais, porque o medo é imputado nelas. Olham tudo com medo, não confiam em nada. Cada vez mais sentirão medo, só isso, e serão os veículos para desestabilizarem vocês. Aí muitos podem se perguntar, e vocês não podem fazer nada? Infelizmente não. A única coisa que podemos fazer é ajudá-los quando vocês pedirem a nossa ajuda. É fortalecer o seu casulo de luz para que nada que venha destas pessoas os abale, os tire do equilíbrio, que seja como uma língua estranha que você não conhece e que palavras serão ditas e você não entenderá, e aquilo não lhe incomodará.
O nosso trabalho vai começar a mudar um pouco. Chegamos a um ponto do processo onde será preciso dar uma sacudida nesta maioria da humanidade para acordar aqueles que ainda não acordaram. Mas para isso, infelizmente, precisaremos trazer muita coisa feia, muita coisa triste, coisas horrendas, para que a humanidade acorde. Pare de idolatrar seres que não são nada do que pensam. Pelo contrário, são seres totalmente envolvidos pela não-luz, para que a humanidade acorde o quanto foi manipulada todo esse tempo. Então eu diria para cada um de vocês hoje, que tem o coração já imerso na luz, que procura manter a sua mente na luz, peça a nossa ajuda para manter o seu casulo de luz forte e vibrante, para que tudo que for revelado, tudo que for mostrado, não os atinja. Serão como cenas de um filme de horror, que ao terminar vocês esquecerão. E digo mais, vocês terão o livre-arbítrio de assistir ao filme ou não. Infelizmente sabemos que na hora que tudo isto vier à tona, isto será o assunto do momento e do dia, e não haverá como vocês simplesmente se isolarem. A menos que vocês passem um bom tempo nas montanhas sem qualquer tipo de comunicação. Mas eu diria para você que mesmo assim, as energias vão estar tão embaralhadas, a raiva, o desespero, o ódio virá com tanta força na superfície do planeta que todos serão atingidos. E será neste momento em que ou vocês acordarão para o amor e para a luz, ou darão os braços e as mãos e os pés e o corpo inteiro para a não-luz. Caberá a cada um decidir o caminho que irá seguir. Então, neste momento será necessário, mais do que nunca, a nossa ajuda para que seus casulos se mantenham intactos, sem rachaduras, sem quebras, e vocês emanando luz, muita luz. Então se preparem, porque o novo tempo irá começar. E agora é que iremos saber exatamente quem emana luz e quem não emana, quem tem o coração puro e quem não tem. A separação do joio e do trigo está cada vez mais forte, e eu diria que esta será a fase mais importante de todo este processo.